Fala, gente boa! Bom, dando prosseguimento, né, à história, né, da Academia Joinvilense de Letras, que ao contrário do que se imagina, existe sim, tá? E desde 1969, tá? Bom, atualmente, né, caso eu não esteja enganado, a academia ela tem 32 membros, tá? Além desses 32 membros efetivos, tá? Existem os 40 patrões, tá? 40 patronos, e além dos 32 membros efetivos no momento, né, na atualidade, desses 40 patronos, existem 16 membros honorários, tá? Praticamente todos esses 16 membros honorários, por incrível que pareça, eles já são falecidos, tá? O único membro honorário que é vivo é justamente o Paulo Roberto da Silva, sobre quem eu comentei no vídeo anterior. Por incrível que pareça, embora ele tenha sido o grande idealizador, o líder do grupo, né, que acabou reativando a academia, ele não é um membro efetivo, ele é sim um membro honorário, tá? E além dos 32 membros efetivos, dos 40 patronos e desses 16 membros honorários, né, existem ainda os 11 membros correspondentes, né, que são pessoas que vivem em outras cidades e que, vez ou outra, eles acabam colaborando com a Academia Joinvilense de Letras, inclusive escrevendo textos, mandando, né, escrevendo textos, tendo trabalhos publicados pela academia. Né? Um desses membros, né, que não vivem em Joinville, que é um dos membros correspondentes, tá? É o Donald Maltinsky, que é um grande agitador cultural, é poeta, escritor, autor de vários livros de poesia, autor de crônicas, né? Inclusive ele é uma pessoa, as crônicas dele são crônicas muito inteligentes, são crônicas muito reflexivas, crônicas, eu diria, ele é uma pessoa extremamente sincera, né? São crônicas críticas, né? Essa seria a palavra mais correta, né? O Donald, né? Ele tem uma visão bastante crítica da sociedade e das coisas, né? É uma pessoa extremamente sincera, né? O popular Dodô de São Bento, né? Donald Maltinsky, popularmente conhecido como Dodô de São Bento, né? Mas voltando a falar sério, né? Voltando ao que interessa, que é a academia, tá? Caso eu não esteja enganado até o momento, 1036 publicações, 1036 textos foram até o momento publicados, tá? E que textos são esses? São textos de poesia, ficção, romance, ensaios, crônicas, né? Enfim, os mais variados estilos literários, tá? Então, repetindo, até o momento foram 1036 publicações, tá? Bom, aí aonde que essa gente toda, que esse povo todo, essas 32 pessoas, elas se reúnem? Bom, desde 2014, a sede oficial da Academia Joinvilense de Letras é a Harmonia Lira, né? A Harmonia Lira que dispensa qualquer tipo de apresentação, tá? Geralmente, os eventos promovidos pela Academia Joinvilense de Letras, eles ocorrem ou no Salão Nobre da Harmonia Lira ou no Salão Mozart, tá? Esses são principalmente os principais locais em que ocorrem os eventos da academia. E que eventos seriam esses? Principalmente sarais literários, eventos culturais literários, e assembleias, reuniões, e uma outra coisa que eu já estava me esquecendo, e que a academia ela costuma promover até com regularidade concursos literários, tá? Bom, é uma entidade bem ativa, bem presente na cidade, bem ativa, né? Bom, eu já estava me esquecendo, né? Já estava quase cometendo um sacrilégio, né? Que não é que é o de não mostrar fotos antigas, tá? Então a primeira foto que eu mostrarei no vídeo, tá? Na verdade são duas fotos, tá? Essas duas fotos que eu irei mostrar a vocês são do antigo Jardim Lauro Miller, né? Jardim Público Lauro Miller, né? Bom, essa primeira foto aqui, ó, é daquele obelisco na frente esse obelisco, tá? Por sinal, ele ainda existe, tá? Ele foi inaugurado em 1926
por ocasião dos festejos dos 75 anos de fundação de Joinville, tá? Desde 1926 ele está de pé, né? Esse obelisco, tá? Esse obelisco que eu acredito que todos vocês conheçam, tá? Já essa outra foto aqui, tá? É outra coisa conhecidíssima, né? Que eu acredito que todos vocês tenham conhecido, que é o busto da Dona Francisca, tá? Esse busto que durante muitos anos esteve na Rua das Palmeiras, tá? Na entrada da Rua das Palmeiras, tá? Essas duas fotos, tá? Tanto essa aqui do obelisco quanto essa aqui do busto da Dona Francisca, né? Com o coreto atrás e o obelisco, né? Como vocês podem observar, essas duas fotos elas são de 1926, tá? Antes que eu imagino que você já, eu creio, né, que você já tenha imaginado que o tal Jardim Lauro Miller equivale hoje, né, nesse local onde existia essa praça, né, esse jardim público, hoje existe a Biblioteca Pública Municipal Rolf Colim. Inclusive eu tenho a foto aqui da biblioteca, uma foto tirada no início, ali por volta de 2001, tá? Isso aqui todos vocês conhecem, né? Eu acredito que todo mundo aqui conheça, né? A Biblioteca Pública, né? Bom, embora ela tenha sido oficialmente criada em 1945, né? Esse prédio que eu acabei de mostrar para vocês da Biblioteca Pública, ele só veio a ser inaugurado em 1955. Como eu disse ainda há pouco, nesse local durante muitos anos existiu um jardim público, uma praça pública. Bom, o curioso é que, a princípio, o Jardim Lauro Miller, o primeiro nome dele foi Marktplatz, né? Que significa Praça do Mercado, né? Como o próprio nome já indicava, a princípio, por incrível que pareça, naquele local, onde hoje é a Biblioteca Pública, ali, a princípio, seria o mercado público de Joinville. Pasmem, repetindo, a princípio, né, pelo projeto original de 1898, ali seria o mercado público de Joinville, tá? Então, coisas de antigamente, coisas das antigas, né? Bom, a princípio, esse jardim, essa praça, o jardim público, como queiram, ele era administrado pela Sociedade de Embelezamento de Joinville, tá? Era uma entidade de caráter privado. E com o tempo, esse local, esse jardim público, ele acabou sendo administrado, melhor dizendo, pela prefeitura, tá? Bom, vocês devem estar se perguntando, mas quem foi esse tal de Lauro Miller? Quem foi esse cabra? Bom, o Lauro Miller era esse cara aqui, ó, tá? Já vou mostrar a foto dele para vocês. Esse rapaz aqui, ó, que, como vocês estão percebendo pela foto, né? Ele está exalando alegria, né? Ele está inundando a tela do celular ou do computador de vocês. Ele está inundando a tela do computador ou do celular de vocês de alegria, tá? Ele está exalando, cheirando e inundando o ambiente de alegria, tá? Irradiando alegria, esse seria o termo mais correto, né? Então esse aqui foi o Lauro Miller, tá? Mas afinal de contas, o que esse cabra aqui, fez para merecer dar nome a uma praça pública em Joinville, tá? Bom, o Lauro Miller, ele na verdade ele não era joinvilense, tá? O Lauro Miller, ele nasceu em Itajaí em 8 de novembro de 1863. Inclusive os pais do Lauro Miller, né? Eles eram procedentes de São Pedro de Alcântara. Eu imagino que todos vocês saibam que essa cidade de São Pedro de Alcântara é uma cidadezinha bem pequena, ali em torno dos 5.000, 6.000 habitantes. Ela é vizinha de São José e faz parte da região da região metropolitana de Florianópolis, tá? Essa cidadezinha, hoje o município de São Pedro de Alcântara, ele só foi desmembrado, só foi emancipado do município de São José em 1995, tá? Bom, embora ele só exista, né, como município, ele tem uma existência bem recente. São Pedro de Alcântara, ela foi fundada em 1829, ela foi a primeira colônia alemã de Santa Catarina, né? Bom, como eu disse ainda há pouco, os pais do Lauro Miller eram naturais dessa localidade, de São Pedro de Alcântara. Algo que eu já estava me esquecendo. Todos esses alemães que se radicaram nesse local, né, de São Pedro de Alcântara, eles eram católicos, tá?
E, bom, os pais do Lauro Miller, né, eles acabaram saindo de São Pedro de Alcântara, e eles acabaram se radicando em Itajaí em função do porto, né? Eles acabaram se dedicando ao comércio, né? Eles eram agricultores, e de agricultores eles acabaram se tornando comerciantes, né? Bom, embora o Lauro Miller ele tenha nascido em Itajaí, ele acabou sendo criado em Blumenau, em uma cidade chamada, uma localidade chamada Buden, Baden-Furt, tá? Então repetindo, embora ele tenha nascido em Itajaí, ele acabou sendo criado, né, em Blumenau, em uma localidade conhecida como Baden-Furt, tá? Durante quase toda a vida dele, né, ele acabou morando no Rio de Janeiro. Ele estudou, deu prosseguimento aos estudos dele no Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro ele acabou se tornando militar, ele acabou seguindo a carreira militar. Inclusive ele foi 4 vezes governador de Santa Catarina. A primeira delas entre 1890 e 1891, a segunda passagem dele como governador foi entre 1891 e 1892. O terceiro mandato dele seria, né, de 1902 até 1906, e acabou sendo governador durante apenas 6 meses, né? Depois de 6 meses, ele acabou renunciando ao cargo para ser ministro de Viação e Obras Públicas, né? No lugar dele, acabou entrando Vidal Ramos, né? que era de lagiano, né? E o último mandato dele, né? Aquele que seria o último mandato do Lauro Miller como governador, seria de 1918 até 1922. O Lauro Miller acabou sendo eleito, e antes mesmo de ele ter tomado posse, né, oficialmente ele era o governador, mas na verdade o governador, de fato, era o Hercílio Luz, que era o vice dele, né, o vice-governador. Né. Oficialmente o Lauro Miller era o governador, mas o governador era o Hercílio Luz. Né. Coisas do Brasil, né, coisas típicas aqui da nossa terrinha. Né. Bom, o Lauro Miller ele foi senador da República de 1900 até 1926 e ele foi deputado federal de 1890 até 1900. Ele foi ministro, como eu disse há pouco, ministro de Viação e Obras Públicas, ele foi ministro das Relações Exteriores, ele foi embaixador do Brasil no Uruguai, nos Estados Unidos e no Canadá. O Porto do Rio de Janeiro, o atual Porto do Rio de Janeiro, foi construído na gestão dele como ministro de Viação e Obras Públicas, né, isso de 1902 a 1906, né, que esse foi o período que ele exerceu esse cargo de ministro de Viação e Obras Públicas, né, e no local onde era a casa dele, a residência dele, existe hoje o Hospital da Beneficência Portuguesa, do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro existe a Rua Florianópolis, que é uma rua em homenagem a ele, embora, como eu disse há pouco, ele não fosse de Florianópolis, ele fosse sim de Itajaí, tá? E existe a Avenida Lauro Miller, tá? Obviamente na cidade do Rio de Janeiro. Né? E, inclusive, o Hospital da Beneficência Portuguesa, né? O terreno que hoje é ocupado por esse hospital, em parte ali ficava a casa dele e em parte ali ficava o sítio, né? A fazenda pertencente ao Lauro Miller. Né? Então, uma figura bem relevante, bem importante, não só na história de Santa Catarina, como na própria história do Brasil. Né? Resumidamente, né? Contando resumidamente, esse foi o Lauro Miller, que batizava essa praça, cujas fotos eu mostrei para vocês ainda há pouco. Né? Bom, mas como esse vídeo já está um saco, né? Já está interminável, já está chato pra caramba, então eu trarei mais curiosidades no vídeo seguinte. Então, um abração e até lá, beleza?